Olá, Aguinaldo. Tudo bem? É Paulo Silva, da Ordem dos Taxistas do Brasil. Seguinte, eu recebi esse áudio de uma das células que nós temos da OTB. Nós temos células em todos os grupos. E eu recebi esse seu áudio de sua autoria. E eu quero dizer para você que eu discordo dessa estratégia totalmente. Por quê? Que diferença faz se a Prefeitura de Aracaju vai regulamentar com placas cinzas na categoria particular ou na categoria aluguel? Se regulamentar em Aracaju ou em qualquer outra cidade na categoria aluguel, é ruim. É ruim para a profissão de taxista. Se regulamentar os motoristas na condição dos veículos sejam na categoria aluguel, é pior. Então, se for na categoria particular, é ruim. Se for na categoria aluguel, é pior. Então, nas duas hipóteses, uma é ruim e outra é pior. E não produz nada de bom essa proposta de regulamentação, tanto em licenciar os motoristas com veículos na categoria particular ou aluguel. Por quê? Porque nós da Ordem dos Taxistas do Brasil consideramos que esse serviço já foi legalizado e já foi regulamentado para a profissão de taxista. Não se pode admitir que esse serviço, que antes era criminal, se torne agora legalizado, dividindo o serviço da profissão de taxista numa mais uma categoria de serviço. Isso é inadmissível. E esperar que os prefeitos regulamentem ou não, isso é deixar o inimigo avançar, sem contra-atacar. Por quê? Já que a lei federal permite, a lei 13.640, que é consequência do PL 5587 e o PLC 28, os prefeitos vão regulamentar sim. Vão sim. Com placa cinza ou com placa vermelha. Agora, muitos não têm a preocupação e o conhecimento sobre o artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal. A referência que ele fala lá sobre o poder público é sobre o licenciamento do veículo. Todos os veículos rodoviários no Brasil são licenciados pelos governos estaduais e não pelos governos municipais, nem pelas prefeituras. Quem licencia veículos, caminhões, motocicletas, táxis, ônibus, vans, são os governos estaduais e não os governos municipais. É o que prevê a Constituição Federal do Brasil. E lá naquela parte final do artigo 135, quando ele fala sobre o poder público concedente, quem concede o licenciamento veicular em todo o território brasileiro não são os municípios, não são as prefeituras, mas sim os governos estaduais através dos DETRANs de cada estado. E nós temos que sempre ter a preocupação e prestar muito
muita atenção e distinguir sobre o táxi e o taxista. Quem emite o documento do táxi são os governos estaduais. E quem emite o documento para o ser humano taxista são os municípios. Porque os municípios estão fazendo o papel dos conselhos federais. Que, nessa condição, existe uma indevida legitimidade aos municípios com objetivos escusos, que nós todos sabemos, para favorecer quem tem táxi como negócio, mas não como uma ferramenta de trabalho. Por isso que as prefeituras estão com poder. Por isso que os municípios regulamentam a profissão de taxista. É por uma lei federal infraconstitucional. Porque na Constituição do Brasil não existe nenhum artigo e nenhum inciso que determine competência aos municípios para regulamentar o exercício de alguma profissão privada, que no direito brasileiro se observa, por analogia, que é o poder público da União, através de autarquia pública federal, da administração pública indireta, é que emite e regulamenta as profissões privadas, mas não os municípios ou prefeituras. Isso está errado, injusto e inadequado desde a década de 70. Em relação a também essas leis municipais que limitam táxis por habitantes, também são violadoras do direito brasileiro e da Constituição Federal do Brasil. Esse caminho de limitar táxis é outra coisa injusta. É outra coisa inconstitucional, é outra coisa que viola o direito brasileiro. Porque atinge 3 pontos na Constituição Federal do Brasil, que fala sobre a isonomia ou igualdade. O segundo ponto que ataca, viola a Constituição, essa limitação de leis municipais com táxis por habitantes. O segundo ponto que atinge na Constituição Federal do Brasil é a dignidade humana ou direitos humanos. E o terceiro ponto é da livre iniciativa, onde ninguém pode ser impedido desde que cumpra regras, leis justas, democráticas e republicanas, que não violem o direito brasileiro nem a Constituição, tenha a liberdade de poder trabalhar numa profissão baseada na educação, mas não baseada no capital, como é a profissão de taxista. Portanto, limitar táxis por habitantes ou autorizações para exercer a profissão por números limitados de habitantes, nessas leis municipais que tratam esse assunto, elas são inconstitucionais também. Entendeu? Então, essa estratégia que você descreveu no seu áudio, nós da Ordem dos Taxistas do Brasil somos totalmente contra e não aconselhamos, e te peço para que reflita sobre ela novamente, porque ela não vai produzir nenhuma mudança e nenhum ataque à atual situação dessa batalha contra as empresas de aplicativos e contra os motoristas. Isso não vai colaborar em nada à profissão de taxista no Brasil. Eu recomendo a você, em nome da Ordem dos Taxistas do Brasil, que vocês mudem isso. Nós temos que mobilizar o Brasil para anular a lei federal. Anulando a lei federal, não existirá nenhuma regulamentação, e as que ocorreram, todas elas serão suspensas. E os efeitos também cancelados dessas regulamentações. E para finalizar, Aguinaldo, o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares
já foi legalizado, já foi regulamentado. Ele não pode ser legalizado de novo, nem regulamentado. Isso é um conflito de leis. Isso viola o direito brasileiro, isso viola a Constituição Federal do Brasil. Não se pode legalizar algo que já foi legalizado. Aguinaldo, um grande abraço do seu camarada, do seu irmão, do seu colega, Paulo Silva, aqui do Rio de Janeiro, representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil.